Olá, tudo bem? Meu nome é Cassiano Moser, trabalho com vinho há 15 anos e vim aqui bater um papo com vocês um pouquinho sobre esse mundo, que é super interessante. O mundo do vinho é um mundo que vem crescendo muito, já difundido mundo afora. No Brasil está engatinhando, a gente está começando a provar vinhos, a tomar um pouco mais de vinho, a conhecer mais sobre isso. Então é um tema que é legal a gente trazer para dentro de casa, aprender um pouquinho mais, para se sentir mais à vontade no restaurante, numa conversa de negócios e poder desenvolver um pouco mais esse assunto. Então, como falamos, no Brasil, a gente ainda está engatinhando no mundo do vinho, mas mundo afora já está bastante difundido, né? Principalmente países da Europa são precursores aí nesse trabalho, tanto na produção quanto no consumo de vinho. O consumo per capita lá é muito maior do que o consumo per capita aqui no Brasil, aqui na América do Sul e em outros países aí do Novo Mundo, né? Que o vinho é dividido dessa forma, então, entre Velho Mundo e Novo Mundo. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Os principais países hoje da Europa que produzem e que são reconhecidos pelo vinho são França, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha. Muita gente até esquece, não conhece os vinhos alemães, mas eles são muito famosos, principalmente pelos vinhos brancos, né? Depois a gente vai passar um pouquinho também as principais uvas. No Novo Mundo, que é o pessoal fora da Europa, a gente tem países como Estados Unidos, aí tem Austrália, África do Sul. Aqui na América do Sul, os principais entrando como Chile, Argentina, Uruguai, e eu cito o Brasil, que no mercado mundial a gente ainda não está inserido como principais produtores de vinho, mas a gente tem crescido bastante, principalmente porque o nosso consumo tem crescido bastante. E o consumo faz com que a produção aumente, a produção se especialize e a gente consiga introduzir o vinho, essa bebida aí tão fantástica, bebida de Baco, que no nosso país também, tá certo? O vinho, um dos motivos assim que eu acho que traz tanto esse interesse, que é tão bacana falar de vinho, entender um pouquinho mais, conhecer, porque o vinho não é simplesmente uma bebida que vai ser aberta, tomada e ninguém vai lembrar do que aconteceu. Uma bebida que traz história, traz geografia, traz famílias junto dentro de uma garrafa. O pão da mesa de muitas famílias aí mundo afora tá dentro daquela garrafa, está contando uma história, porque a gente está falando de agricultores que trabalham o ano inteiro para vender suas uvas para uma grande vinícola, para um grande produtor, né? Então, até faço um parênteses, Cassiano, eu nunca falo que um vinho é ruim, eu falo que o vinho está talvez com algum defeito ou que eu não gostei. Porque falar que o vinho é ruim, eu estou falando mal do trabalho de muitos agricultores, de muita gente que trabalha na terra durante o ano inteiro para conseguir o sustento aí para sua família. Então, isso que traz o vinho, essa beleza que a gente vai falar um pouquinho aqui nessas aulas, tá? Para falar de vinho, a gente começa falando de Europa, não tem como fugir disso, pois são os principais criadores, vamos dizer assim, as principais uvas vêm da Europa. Então as uvas mais renomadas, as mais conhecidas são todas uvas autóctonas de países europeus, nascidas em países europeus, descobertas lá. Principalmente aqui, eu sempre faço um paralelo com o Brasil, porque é mais fácil da gente conhecer os nossos gostos, nosso consumo aqui no nosso país. Então aqui a gente consome muito uvas, por exemplo, Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, né? Sangiovese agora tem vindo bastante, que são uvas europeias, uvas francesas, né? A Malbec, por exemplo, é uma uva super difundida na Argentina e muita gente até acredita, talvez vocês acreditem isso, que é uma uva nascida na Argentina, a uva nascida lá daquele país, mas não é uma uva francesa trazida para a Argentina e se difundiu aqui como um varietal. Porque na França, de onde ela é, da região de Cahors, no sul da França, sul de Bordeaux, é uma uva usada para blend, para uma mistura de uvas para fazer um vinho, né? Por exemplo, é usado um Cabernet Sauvignon, um Merlot e usam uma Malbec para fazer um blend, dar um toque diferente no vinho. Na Argentina, por exemplo, ela se difundiu como um varietal, com uma uva só para um vinho, que não era feito no mundo. E por isso eles ficaram famosos e hoje a gente relaciona Malbec e Argentina, tá? Dessa forma, tem outros países que têm suas uvas ícones, as suas principais uvas. E isso é uma coisa bem bacana de saber e tentar lembrar, porque ajuda na gôndola quando tu vai escolher um vinho
ou no restaurante, quando sentou com uma reunião, por exemplo, com clientes, enfim, e você precisa escolher o vinho e você não sabe, está um pouco reticente sobre qual a sua escolha, saber a uva principal de cada país diminui o erro, né? Então faz com que você possa acertar com mais facilidade, porque aquela uva ela se adaptou melhor àquele terroir, àquele país, então a maioria dos produtores produzem ela e tem grande chance de ser uma uva bem bacana para aquele país. Então vamos lá, eu vou dizer alguns países e a sua principal uva, tá? Eu vou começar com a uva Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, ela é a rainha das tintas, é uma das principais uvas para a produção de vinho e ela se adapta muito bem a vários terroirs. Em vários países diferentes ela tem como principal uva a Cabernet Sauvignon. Vamos lá, Estados Unidos, por exemplo, a principal uva dos Estados Unidos, ou uma das principais, pois é um país continental, assim como o Brasil, é a Cabernet Sauvignon. Então a Cabernet Sauvignon é uma uva super bacana nos Estados Unidos, junto com a Zinfandel, mas eu diria e a Pinot Noir, mas eu destacaria o Cabernet Sauvignon para vinhos dos Estados Unidos, tá? África do Sul também, mesma coisa. Tem a Pinotage, que é uma uva super famosa da África do Sul, vocês vão ver muitas cartas e bandeirinhas da África do Sul, vinhos com a uva Pinotage, porém a Cabernet Sauvignon é uma das principais uvas daquele país. Também, dessa forma, a gente segue para o nosso vizinho aqui, o Chile, tá? O Chile, ele é super famoso pela uva Carmener, que fugiu da peste no século passado, século retrasado na França, e conseguiu sobrar só no Chile, e muita gente acredita que essa é a principal uva do Chile, mas é a principal uva para o marketing do Chile, vamos dizer assim. Para a qualidade, para o terroir, eu diria que a Cabernet Sauvignon também é a uva do Chile. Então vocês podem ver que é uma uva realmente que se adapta a vários climas, várias regiões diferentes, tá certo? Vamos lá, vamos continuar aqui pela América do Sul então. Uruguai, a principal uva deles é a Taná. Taná, como o nome já diz, vem de tanino, que é uma uva mais adstringente, um pouco mais pesada. Não é à toa que no Uruguai são famosos os churrascos, né? E as carnes vermelhas que realmente combinam muito bem com esse estilo de vinho. A Argentina, o Malbec, como a gente já falou, e esses são os principais produtores de vinho da América do Sul. O Brasil, também um país continental, a gente ainda está descobrindo a nossa principal uva, nosso estilo, né? O Vale dos Vinhedos é muito reconhecido no Brasil como o principal produtor de vinhos, a região principal produtora de vinho, por conta da história, né? Até faço um parênteses aqui, quem quiser assistir um documentário no Netflix chamado O Legado Italiano, explica muito sobre o início do vinho no Vale dos Vinhedos e na Serra do Rio Grande do Sul, é super interessante. O nosso país é muito grande e tem várias regiões diferentes. No Vale dos Vinhedos ficou muito notório a uva Merlot para vinhos tintos e a Chardonnay, que é uma das principais uvas do Brasil, principalmente para a produção de espumante, tá? Quando a gente fala em vinho, a gente acaba às vezes esquecendo que o espumante também é um vinho, né? Então a gente sempre tem que deixar isso bem claro, englobar vinho, vinho tinto, vinho rosé, vinho branco, espumante, vinho licoroso, né? Vinho sobremesa, tudo é vinho, né? O que difere muitas vezes é o vinho fino do vinho de mesa, que depois eu também vou falar para vocês um pouquinho sobre isso. Então, continuando, para a gente seguir a linha dos países aí com suas principais uvas. A França tem que é um dos principais países do vinho hoje. Ela tem duas principais regiões que são famosíssimas e ditam muita coisa no mundo do vinho, desde estilo de garrafa, como estilo de taças, e essas regiões são Bordeaux e Borgonha. Em Bordeaux, as duas principais uvas são Cabernet Sauvignon e Merlot, né? De novo aparecendo Cabernet Sauvignon aí, e ela é originária dessa região, nasceu ali em Bordeaux, tá? E Borgonha, a uva principal deles é o Pinot Noir, que também faz o vinho mais caro do mundo, o Pinot Noir, e a Chardonnay para vinhos brancos também, e aí vinhos brancos. Também na França tem a região de Champagne, onde vai ser a uva Chardonnay e Pinot Noir, as duas principais também, tá? Uma região um pouco diferente, mas com as mesmas uvas principais como a Borgonha. A Alemanha, como eu falei, também é um país super importante para o vinho, principalmente quando a gente fala de vinho branco, tá? Vinho branco, a gente falou de vinho branco, vem na cabeça a Alemanha, porque eles são os grandes produtores de vinho branco de alta qualidade, tá? Que a principal uva deles é a uva Riesling.
Uma uva com um poder longevo muito interessante, por isso até os vinhos ficam um pouco mais caros, mas porque também entrega uma qualidade absurda, tá? Realmente é um país que vale a pena ir atrás, conhecer um pouco mais. Para quem não conhece, fica a dica aí. Os Riesling da Alemanha, também na Alsácia encontrado, né, que é a divisa da França com a Alemanha, vale super a pena conhecer. Austrália, a gente hoje tem vindo muito vinho australiano para o Brasil, então é muito fácil da gente encontrar numa carta de vinhos ou num supermercado um vinho australiano. Esse vinho, muitas vezes você vai encontrar da uva Syrah, que a gente conhece aqui como Syrah, na Austrália, Syrah, escrito com uma grafia um pouco diferente, mas é a mesma cepa, a mesma uva, simplesmente ela tem um nome um pouco diferente em cada país, tá certo? No Velho Mundo, na Europa, como eles plantam muito, tem muita uva, cada país tem muitas vezes mais de uma uva, né? Ícone. A Itália, por exemplo, tem a Toscana, que é uma região super famosa, né, tanto para turismo quanto para região de vinho e para comida, para culinária. A Toscana tem a Sangiovese como a sua uva principal, a uva que mostra quem é a Toscana, tá? Outras regiões super importantes na Itália, por exemplo, Piemonte, né, a Puglia, que aí entram as uvas Nebbiolo e a uva Primitivo. Hoje a Primitivo, falando até como uma tendência, assim, é uma uva que tem crescido muito a procura, muito o estilo, porque é uma uva que o vinho dela casa com o paladar brasileiro, que é um vinho frutado, um vinho cheiroso, com uma cor bonita. Então, a uva Primitivo do sul da Itália, da Puglia, né, é uma uva que tem crescido muito e é um vinho bem bacana aí que o pessoal está indo atrás, está buscando, tá certo? Só para a gente finalizar sobre os principais países aí, suas uvas, vamos para a Península Ibérica, onde a gente tem Portugal e Espanha, né, dois grandes produtores, principalmente dois grandes consumidores de vinho no mundo. E a Espanha tem a sua uva rainha, que é a Tempranillo, uma uva onde eles têm vários DOCs e várias denominações aí controladoras dentro do país para fazer vinhos com essa uva, tá? E em Portugal já é um pouco diferente. Portugal é um país pequeno, menor que Santa Catarina, geograficamente falando, e porém com uma quantidade enorme de variedades de uva, plantação de diferentes cepas em cada região deles. E aí é difícil até dizer uma uva principal, porque cada região são focados em blends, né? Mas eu diria que a uva de Portugal é a Touriga Nacional, que faz grandes vinhos na região do Douro e do Dão, por exemplo. E também a uva Alvarinho, que é um ícone aí do vinho verde, tá no norte de Portugal, no Minho. Aí eu já faço também outro parênteses para vocês, para a gente não perder a conversa, que vinho verde está muito em alta aqui no Brasil e muita gente faz confusão, né? Vem procurar um vinho verde não sendo um branco. Um branco eu não quero um verde. Mas o vinho verde é um vinho branco. Tem que ficar bem claro isso. Todos os vinhos verdes podem ser brancos, tintos ou rosé, não precisa ser um só. Mas todos os vinhos verdes, eles são do norte de Portugal, da região do Minho. Tá? O Minho é o estado mais ao norte de Portugal, faz divisa com a Espanha, e lá é produzido um vinho verde que é um vinho super fácil de beber e caiu no gosto do brasileiro, tá certo? Então, quando você vai pedir um vinho verde, saiba que você está pedindo um vinho português. Ou procure, se não tem alguém para indicar, procure na página dos portugueses, na gôndola, na parte dos vinhos portugueses, que é lá que você vai achar o vinho verde. E a uva Alvarinho é um ícone dessa região, tá certo? Geografia. Quem gosta de vinho e quer estudar um pouco mais, quer conhecer um pouco mais, é super legal saber um pouco mais de geografia e história. Mas geografia é muito interessante, porque a geografia ela vai ditar, inclusive, o estilo do vinho, como o vinho vai ser, como ele vai se desenhar e como ele vai chegar na garrafa para vocês. Por quê? Porque a gente precisa saber do solo daquela região, do clima daquela região, né? Até inclusive a parte de plantação, né, de agrícola, como é que funciona naquele país, se é um país mais agrícola ou não, se vai ter mais subsídios ou não, para saber como o vinho vai ser produzido, como ele vai chegar na garrafa. Tudo isso influencia bastante, tá? E principalmente para a gente tomar e conhecer quando for fazer alguma viagem ou realmente conversar, bater um papo com o nosso cliente, com o nosso fornecedor sobre vinho. Então, quando a gente for fazer uma viagem, né, conversar com alguém, é super legal conhecer um pouco mais dos países e as suas fronteiras, saber o que a gente vai encontrar de vinho em cada lugar e ver se vocês concordam comigo. Todo lugar que produz vinho
é um lugar bonito. Eu, pelo menos, desconheço um lugar feio que faça vinho, pois as paisagens são sempre muito bacanas, né? Os horizontes bonitos com as parreiras, e traz muita coisa legal, traz muita história, traz muita emoção. E vinho é isso aí, vinho é emoção, a história e a geografia. Então saber que a Alemanha produz branco e a França está do lado e produz o mesmo branco, é legal para saber, para pegar e entender a diferença um pouco uma do outro, que talvez vai ser pouca diferença até, né? Entender que a França, que Portugal, por exemplo, e a Espanha estão colados, então tem uma uva que chama Tempranillo, como eu falei para vocês da Espanha, que é a principal uva espanhola. Pela proximidade, ela também está plantada em Portugal, só que em Portugal, no norte, ela se chama Tinta Roriz. Então, são alguns detalhes que a gente vai entendendo por conta de saber a geografia e a proximidade dos países, né? Porque uma coisa não vai fugir muito da outra. Antigamente, principalmente falando de Europa, que era tudo muito conectado, né, aos tempos passados. Então, hoje existem as fronteiras, mas muita coisa se conecta, né? Bordeaux, por exemplo, com o norte da Espanha, tem muita coisa similar, né? Bordeaux está no sul da França, próximo ao litoral, pega um pouco mais de água, um pouco mais irrigado do que a Borgonha, então é um estilo diferente. São coisas que não tem como eu falar para vocês sobre tudo, mas são detalhes que é legal ir estudando, é legal ir pesquisando, tá? Então é uma coisa muito interessante essa parte da geografia no mundo do vinho. Impacta realmente bastante coisa. Inclusive impacta as safras, né? Que é outra coisa sempre a ser lembrado. Quando você acha que sabe tudo sobre vinho, bom, agora eu sei tudo sobre esse tema, vinho. Ano que vem novos vinhos, novas safras, eu já não sei mais nada. Tá? Esse também é uma coisa interessante, isso é uma coisa muito legal de saber, porque o clima desse ano me entregou determinado estilo de vinho, e para as mesmas uvas, o mesmo estilo, o mesmo processo, eu consigo manter uma similaridade, mas a safra que vem pode me entregar um vinho muito superior ou um vinho um pouquinho inferior daquele ano que passou, tá certo? Então, um pouquinho que eu queria falar para vocês sobre a introdução do vinho é isso. Tem muita coisa, a gente vai nos próximos módulos falar bastante coisa, um pouco mais aprofundado sobre as diferenças de Europa e fora da Europa, né? Novo e o Velho Mundo. E aí a gente pode continuar batendo papo aí, tá certo? Espero que tenham gostado do primeiro módulo.